Luciana? Você, né, aqui agora, você vê que chique. Agora eu tô chique aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Então, tá dando um pouquinho de microfonia, mas. É isso. Ai, meu Deus do céu, você falou uma coisa, nem tinha pensado nisso. Mas boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa Recomeço, esta segunda-feira, né, que tivemos aí com bastante sol, né, nos acalentou hoje, temos um dia, tá menos, a friaca, né, tá um pouquinho a menos, né, então que a gente possa, e nós vamos, né, ultrapassar com certeza, virar o verão, a primavera, como todos os anos assim ocorre. Mas vamos lá, antes de nós iniciarmos com a palestra, a gente tem uns recadinhos aqui que a gente pede para que sejam desligados os celulares ou colocados no modo avião. Nós estamos promovendo uma vez por mês, aos sábados, uma palestra, né, assim, de cunho científico. E nesta palestra que nós vamos ter no dia 26/7, cai num sábado, às 14 horas, nós iremos abordar higiene bucal, cuidado com os dentes. Será um dentista que vai estar aqui, né, fazendo uma palestra. Ele vai bater um papo com a gente, né, interagir conosco, onde a gente pode colocar as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa ouvir ou precisa aprender. Então, esse momento do sábado é específico para o nosso cotidiano. Então, das 14 até as 16 horas, dia 26/7. E depois a gente tem o passe, né, de limpeza, o passe branco, e provavelmente lá para as 16 horas já estamos retornando aos nossos lares, tá bom? Nós temos as aulas de yoga, às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Quem tiver interessado, é só se inscrever lá na secretaria. Prestigiem o nosso bazar, que temos aí bastante coisa, né? Às vezes com um preço interessante, bem abaixo aí do mercado, roupas e objetos de segunda mão, mas que estão em boas condições. Temos uma biblioteca lá no andar de cima, com os livros espíritas, kardecistas, aqueles que estiverem interessados, né? É gratuito, quiser levar para casa, depois devolve para a gente. A gente também tem um trabalho aqui na casa de doação de lãs para, a gente chama de quadradinhos do amor. As tarefeiras, a gente com a lã que nós possamos trazer e doar, elas montam os quadradinhos e depois as mantas, os cobertores, e nós doamos nos hospitais e em lugares que estão necessitando. Quem puder nos ajudar, né? Nós temos também um trabalho social que são com as famílias carentes. Nós aqui ajudamos 30 famílias todo mês, né? E a gente pede a ajuda de todos, né, no que for possível, com doação de alimentos não perecíveis, tá bom? Para que essas famílias possam, né, todo mês contar com o que tem que comer lá. Então, obrigado a vocês por nos terem ajudado. E sempre, como sempre, não tem o caldo. Nós vamos ter agora, no dia 2/8, né? 2/8 a gente vai fazer o caldo de feijão, mandioquinha e de ervilha. E ele vai custar R$20, meio litro, tá? Então, é uma forma também de nós ajudarmos a casa, e espero que esteja bastante frio nesse dia, para que a gente tome... faça aquele frio, aquela geada toda, aquele caldinho, vai estar gostoso. É para retirar? Retirar aqui. E aí eu peço às pessoas, né, que nos ajudem a colocar a intenção de compra, né, de que vai comprar, porque assim a gente faz e monta os caldos de acordo com o número de pessoas que vão querer o caldo, tá bom? Muito obrigado a todos, e sem esquecer do Evangelho no Lar, que é um procedimento importantíssimo, é uma extensão da Casa Espírita, tá bom? Quem quiser, tem o roteiro lá na secretaria. E vamos lá.
Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, descruzando os nossos braços, nossas pernas, buscando uma forma bem tranquila de, nesse instante, fazendo um colóquio amoroso com Jesus, agradecendo pela oportunidade abençoada de estarmos aqui hoje, cada um de nós em busca das necessidades, onde benfeitores de luz se aproximam de nós para que em pensamento possamos colocar para esses espíritos de luz aquilo que realmente precisamos. Cura do corpo físico, fortalecimento espiritual, seja qual for a necessidade das nossas necessidades, qual for o motivo, que a gente possa colocar para eles para levar até o Pai. Muitas vezes um emprego, outras de estarmos mais fortalecidos para as dificuldades que enfrentamos, mas é um momento onde a luz, a corrente que aqui fazemos, ela se expande e expande alcançando outros ambientes fora desta casa, ou daqueles que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo pela internet, que possa chegar esta vibração de amor até eles, chegar até os nossos parentes, amigos, irmãos, filhos, enfim, aqueles que alcançamos em nossos pensamentos, desejando a eles o que realmente podemos desejar a nós mesmos. E esta corrente expande-se também aos hospitais, às creches, aos asilos, aos cárceres, aos andarilhos. Que esta corrente acalente a todos esses que estamos nesse instante colocando em nossos corações e expandindo para todos estes que estão precisando deste acalento. Em especial, Senhor, gostaríamos que a nossa vibração, as nossas preces, pudesse chegar até os dirigentes, os governantes dos países, para que possam se entender, compreender, que haja paz em nosso planeta, que haja entendimento, que possamos nos entender, irmãos se entendendo, sem que haja necessidade de tirar a vida de ninguém. E assim, Pai, nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante, em pensamento, colocamos a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Com muito carinho, vou chamar a nossa palestrante, que irá trazer, com certeza, os ensinamentos de Jesus. E eu gostaria, antes de terminar aqui, desejar a todos vocês um feliz regresso em vossos lares, que lá também possam dividir tudo isso que aqui estamos, colhendo, essas energias gostosas, que a gente divida com aqueles que lá ficaram, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu passo a você o meu microfone aqui agora. Você quer colocar na sua perna ou quer continuar? Então eu vou regular. Pode falar à vontade. Agora, se você quiser sair aqui. Ah, posso falar? Pode falar à vontade. Vou ficar aqui até amanhã. Segura todo mundo aqui hoje. Só para falar com esse microfone novo. Você faz sinceramente? Faço. Obrigado. De nada. Então, boa noite a todos, amigos encarnados e aos desencarnados. Nossa, todo mundo afim mesmo, de entrar no Espiritismo. Por
Olha a casa lotada, né? Nessa noite tão friazinha, né? Boa noite aí o pessoal do online também. Então eu agradeço sempre, né, gente, essa oportunidade dessa tarefa, sempre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo aos nossos amigos mentores espirituais, sempre um pouquinho assim de boa intuição e para cada um de nós aquela tranquilidade de sempre, não é? Para que a gente consiga receber tudo aquilo que nós viemos aqui buscar, não é? Então vamos lá. O tema que nós vamos desenvolver nesse nosso bate-papo de hoje foi uma questão que nos remete aí ao meio ambiente e por conseguinte a lembrança da Semana do Meio Ambiente. Aí vocês vão falar assim para mim, mas por quê, né? Que tema doido é esse, não é não? Eu explico. A origem dessa semana, ela partiu de uma conferência de Estocolmo em 1972, em que a ONU, a Organização das Nações Unidas, realizou a primeira conferência sobre o meio ambiente, resultando assim na criação do Dia Mundial do Meio Ambiente. Reunião que foi marcada ali por várias discussões sobre a degradação ambiental e a necessidade de ações para protegermos, não é, o nosso planeta. O Brasil acabou seguindo essa linha lá da ONU, através do Decreto Federal de número 86.028 de 1981, incluindo ali a Semana Nacional do Meio Ambiente, simplesmente para complementar as discussões do Dia Mundial, incentivando ali a participação da comunidade na preservação do patrimônio natural, que é a natureza, todos os cantos onde nós formos, né? E quais eram os objetivos dessas reuniões? Conscientizar a população, cada um de nós, né, sobre a importância dessa preservação ambiental, promovendo ali ações, não é, de proteção e preservação do meio ambiente, como também desenvolver e levar o debate sobre questões ambientais. E para tal, são ali realizados diversos eventos, atividades e ações para promover esse tema, como palestras, oficinas, plantio de árvores, limpeza de praias, de praças, né? Entre outras situações. Aí vocês vão falar assim, mas espera aí, Ana Cris, o que tem a ver o meio ambiente com o espiritismo? Né? O que tem a ver? Se a gente analisar e ponderarmos também que nós somos seres imortais, tem tudo a ver. E a gente vai falar bastante sobre isso. Aí eu vou falar assim, né? Mas por quê que há sempre essa questão? Quando nós falamos em meio ambiente, nós nos colocamos em união com a natureza. Uma vez que todos nós somos criaturas e criações de Deus. Esse ambiente, não é? Faz parte de cada um de nós, vivendo e convivendo também nessa mesma casa que é o planeta Terra. Casa que foi criada, como a maioria de nós já deve ter estudado um cadinho, ter lido um pouquinho a respeito, não é? Casa que foi criada especialmente para nos receber, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade para nós crescermos. A oportunidade é de estarmos aqui, encarnados hoje, por exemplo, né? Pois é um fato que, como seres que já desenvolveram, por exemplo, a sua inteligência, o seu livre-arbítrio, né? Nós temos a responsabilidade de darmos continuidade, como também uma certa manutenção às criações de Deus, pois são elas que, na verdade, nos sustentam, são as nossas ferramentas para que nós possamos dar continuidade à vida, às nossas vidas, e daqueles outros que virão logo após a nós. E quando a gente fala assim, daqueles outros todos que virão logo depois de nós, eu estou falando só dos nossos filhos, dos nossos netos, ou dos nossos sobrinhos, ou dos filhos e netos dos vizinhos, não.
Eu estou falando de todos os outros seres que poderão estar aqui, neste planeta, depois de nós, quando nós partirmos. Talvez, a gente não sabe se vai voltar aqui, não é? Pela nossa índole, pela nossa moral, pela nossa força espiritual, a gente não sabe se vai estar aqui, né, na próxima encarnação. Mas aí é que está. A gente vai ver isso também até o final desse nosso bate-papo, né? Mas será que é assim? A gente falou em manutenção, né? Em dar continuidade. Será que nós agimos com as formas de que nós realmente ajudamos a Deus a mantermos esse planeta, digamos assim, de pé, né? Então, tudo acaba se desenrolando como se fosse assim um ciclo, né? Que vai mudando aos pouquinhos, de conformidade aí com esse nosso crescimento moral. Com o nosso crescimento moral, o nosso crescimento intelectual, e aí vem também o espiritual. Nossa, gente, vocês estão quietinhos, hein? Benza a Deus! Mas, gente, nada é por engano, né? Nada disso é por engano. A evolução, ela caminha sem nem mesmo nós observarmos tudo. Nós estamos mudando dia a dia, o mundo está mudando dia a dia e nós não percebemos. Sem nós percebermos, nós vamos ligando ali, vamos nos ligando uns aos outros, aos passos aí das nossas necessidades e das nossas capacidades também. Aí nós demos um pulinho lá na Gênese, que é um dos livros do Pentateuco, lá no capítulo 18, no item 8, lá está assim, vou pedir licença que eu vou ler. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Falou do quê? Do desenvolvimento dos planetas. E automaticamente está falando do desenvolvimento de nós. Eu não sei se vocês já perceberam, nós, cada um de nós é um sistema. Por isso quando a gente fala assim, nós fazemos parte desse sistema todo que é o planeta, porque assim o é. Se nós pudéssemos pegar hoje uma lupa, e olharmos dentro de nós, através dessa lupa, se nós nos entrássemos dentro de nós mesmos, nós veríamos que nós somos um monte de organismo, um monte de planetinhas lá dentro. Por quê? Célula para o coração, célula para os músculos, célula para as veias, célula para cada um dos nossos organismos, né? Cada uma delas são diferentes, tem os trabalhos diferentes também, igualzinho o sistema solar. Igualzinho a Via Láctea, cada ali suas estrelas, seus planetas, não é? Parece um monte de poeira, mas se a gente pudesse, né, ver com os nossos olhos de encarnados, né, a gente veria que aquilo lá parece um chão da praia, né? Um mundo de areia, de tanto planeta e tanta estrela que ali tem. Então, na verdade, essa frase que eu li que está lá na Gênese, no capítulo 18, no item 8, na verdade, é um relato de como nós fomos criados, né? De como nós fomos e estamos nos desenvolvendo. E é aqui que vem a seguinte pergunta: qual é a nossa participação junto a Deus na manutenção da natureza, dessa casa, esse mundo no qual nós estamos para nós crescermos e começar aí a caminhar rumo à nossa perfeição? Aí voltando lá na Gênese, mais um outro capítulo, 14, lá no item 12, lá está muito bem explicadinho, se nós seguirmos as leis divinas, tudo vai dar as mil maravilhas. Lá está assim nas seguintes palavras: tudo no universo se liga, tudo se encandeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Quem que promove a lei de unidade? Só um: Deus. E quais são essas leis?
né? As leis do amor, as leis que regem, deveriam reger todos os nossos relacionamentos, independente de grau de familiaridade, de amizade, de vizinhança, independe de curso que se faça, de casa que se frequente, não importa, não é? Mas será que nós conseguimos seguir essas leis? Aí nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 705. Ali a gente pode ponderar para que os homens, né, instituíram a Semana do Meio Ambiente. Kardec pergunta para a espiritualidade: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Quando a gente lê assim, a gente fala assim, nossa, será que não produz, né? A resposta dos espíritos é assim, é que o homem a negligencia, é ingrato e, no entanto, é ela uma excelente mãe. Essa questão 705, ela aborda uma aparente falta de recursos para todos os seres humanos, né? Nós aqui. Porque Kardec coloca na frase assim, nem sempre a Terra produz. Mas aí fica meio esquisito, porque assim, mesmo porque a Terra, a Terra, esse planeta, não é? Ela tem potencial para promover a necessidade de cada um de nós. E quantos milhões de seres nós não estamos aqui? Isso sem contar os desencarnados, né? Nós estamos contando somente quem está aqui encarnado nesse planeta. Ou seja, o problema, na verdade, ele reside na Terra, mas na postura do homem em relação a essa Terra, não é? A Terra, ela é capaz de fornecer o necessário a todos, aqueles recursos ali chamados de recursos naturais. Mas a falta de recursos é causada pela nossa negligência e nossa ingratidão também. Então, os recursos naturais, eles são aqueles, não é, que o planeta ou Deus, né, oferece sem necessidade da nossa intervenção, sem a necessidade da intervenção humana. Eles são essenciais para a nossa sobrevivência, mas, né, se forem consumidos aí em um ritmo mais rápido do que a sua regeneração natural, que seria, se uma árvore cai ali, ela vai levar, sei lá, mais 2, 3 anos para nascer novamente, não é? Esse seria o natural dela, a regeneração natural. Mas como acontece atualmente, não é? Do jeito que nós estamos fazendo, com todos esses recursos naturais, eles vão acabar. E é por isso que já existe aquelas leis humanas, as leis dos homens, né? Que impõem mais ou menos assim, antes de você derrubar 50 árvores, é necessário que você plante, antes de derrubar aquelas 50, mais 50 ou mais 100, não é? Antes de você derrubar uma quantidade X de uma coisa, você tem que plantar uma quantidade Y da mesma em algum outro lugar, né? Então nós acabamos usando e abusamos também dos recursos que Deus colocou aí à nossa disposição, para que nós pudéssemos viver com abundância. Está lá nos evangelhos, né? Jesus fala, vocês poderiam viver em abundância, não é? Com felicidade para cada um de nós e entre todos nós. Só que quando nós vimos os recursos que Deus colocou ali à nossa disposição, nós desenvolvemos a nossa inteligência, fomos criando outras necessidades, que é um caminho até natural, isso, desenvolver outras necessidades, porque significa um crescimento, né? Mas acabamos desenvolvendo necessidades não tão necessárias assim, as supérfluas, né? E esquecemos que aos próximos, não é? Acreditando que o mundo foi feito exclusivamente para nós, para cada um de nós só, não é? E não para todos nós. O que nós estamos então fazendo com o mundo, não é? A questão é simplesmente para destacar a responsabilidade do homem em relação ali ao cuidado com a terra e a utilização de seus recursos de forma consciente e também equilibrada, se é possível que haja um equilíbrio entre nós no mundo de hoje, não é? Que está meio assim, não é não?
Aí eu fui lá no estudo, eu fui extrair uns dados de uma revista que tem o nome de Revista Iberdrola, porque ela é espanhola, não é? Que trata sobre a sustentabilidade. E o texto é o seguinte, não é muito grande não, eu vou ler. Os seres humanos estão esgotando esses recursos naturais do planeta e os níveis de qualidade de vida começarão a diminuir por volta de 2030. Eu estou achando que eles se equivocaram, porque a gente já começou a ver, né, o declínio de tudo que está acontecendo aí. Aí eles falam assim, por volta de 2030, caso medidas imediatas não sejam tomadas. Em 2022, por exemplo, o mundo acabou com o capital natural disponível para os 365 dias do ano, em pouco mais de 200 dias, ou seja, passou um pouco mais de meio ano e os recursos naturais já tinham sido dissipados, né? Como alertou o Fundo Mundial para a Natureza. Isso significa que no dia 28 de julho daquele ano, 2022, né? Os recursos naturais já estavam em números vermelhos, com a humanidade em débito com o planeta devido ao seu consumo excessivo. A cada ano, encontramos em déficit ecológico cada vez mais cedo, de acordo com os cálculos da Global Footprint Network, uma organização que pesquisa desde 1971 como gerenciar os limites naturais da Terra. O mesmo estudo também aponta que o mundo, gente, isso aqui é estarrecedor, que o mundo, não estou falando só de Brasil, estamos falando do planeta, não é? O mundo precisa de 1,75 planetas para atender às suas demandas, embora ainda temos tempo para reverter essa situação. Se atrasarmos o dia da superexploração do planeta em 4,5 dias a cada ano. Em 2050, voltaremos a ter um equilíbrio entre o consumo e a produção de recursos naturais. Fecho aspas aqui porque o texto é maior. Aí eu pergunto assim, será que nós ainda temos todo esse tempo que ele fala? Porque seria em 2050, foi falado isso em 2022, seriam 28 anos, né? Nós estamos em 2025, já se passou 3 anos. Será que daqui a 22 anos nós já teríamos conseguido um equilíbrio novamente, se a cada 4,5 dias nós não esquecêssemos os supérfluos, não gastássemos todos os produtos, né? Todas as coisas naturais que Deus colocou para nós aí no mundo. Então, nós precisaríamos hoje de quase 2 planetas iguais ao planeta Terra para que nós conseguíssemos sobreviver até 2050. Se nós não mudarmos os nossos hábitos, não mudarmos os nossos vícios. Daqui a 25 anos, aí daqui a 25 anos, será que nós conseguiremos estarmos vivos? Encarnados, né? Porque vivos estaremos, né? Em algum canto, mas encarnados, aqui principalmente. Então é sempre a gente colocar a mão na nossa consciência e ver o que cada um de nós pode fazer, não é? Então o nosso grande apego às coisas materiais, que ainda é uma das características, né, dos que habitam os mundos primitivos, é demonstrado aí pela forma consumista dos nossos dias de hoje, revelando que nós desperdiçamos tempo e energia preciosos, não é, com aquilo que é perecível, que perde seu valor, não é, muito rápido, que normalmente são coisas descartáveis, né? E aí eu falo assim, quer comprovar isso, por exemplo? Tem alguém aqui, se não quiser responder, não precisa, só pensa, não é? Tem alguém aqui que o celular tem mais de 2 anos? 1, 2, 3, 4, 5... nós chegamos aí a uns 30%, 20% do total, uns 30%. Então mais ou menos, né? A TV de vocês, não é? A TV de vocês, tem mais de 15 anos?
Por que aí não? Porque morreu, coitadinha. Gente, 10 anos. A minha é 10 anos. 2015. Ó, poucos, hein? De 10 anos, 15 anos, ninguém levantou a mão. Acho que um. Não é? 10 anos, já tem uns 5 aqui. Hã? Ah, o carro nem vou falar, porque carro agora o preço é popular. Preço popular, 94 mil reais. Vocês todos têm. Para trocar, trocou ontem, não foi? Aí, ó, gente. Quer ver uma outra coisa legal para eu perguntar aqui? Todo mundo aqui é casado? Acho que a maioria é casada, amigada, é tudo igual, tá? Na minha concepção né? A responsabilidade é a mesma. Alguém aqui tem um relacionamento mais de, vou colocar abaixo, 10 anos? 2. Tem mais de, vocês dois eu já sei, vocês dois, já peguei vocês aqui para encher vocês, né? Quem mais? Tudo é relacionamento novo? Aí, tá vendo? Levanta a polêmica, né? É assim mesmo, você vê? É assim mesmo, gente. Tá tudo muito banalizado. Não tô falando que vocês são culpados dessa situação, não, né? Eu já ouvi falar assim, a fila anda, né? Eu já ouvi isso, Então, assim, tá tudo tão banalizado que nós levamos para os nossos relacionamentos, né? Até essa banalização, essa desvalorização, né, que nós temos para as coisas assim que são supérfluas, as coisas materiais, né? Então a doutrina não nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, né? São realmente, na verdade, muitas as afinidades entre o espiritismo e o meio ambiente, pois tudo é uma questão, eu sempre falo, tudo é uma questão de respeito, né? De respeito e amor. A pergunta 704, lá do Livro dos Espíritos, ela questiona se Deus, ao criar a necessidade de viver, sempre fornece os meios para isso. A resposta foi e continua sendo afirmativa, mas ressalta que se o homem não os encontra, é por falta de compreensão. Aí a gente pulou um cadinho, porque a 705 eu tenho certeza que nós já comentamos. Na questão 706, lá aborda-se os bens da terra, se referem apenas aos produtos do solo, respondendo que o solo é a fonte primeira dos recursos e que os demais são transformações desses produtos. Ou seja, primeiro recurso na terra, né? A própria terra fornece. O que advém depois são produtos do desenvolvimento de nossos esforços, porque se eles existem, não já é mais os recursos da terra, nós aqui fomos lá produzir, não é? E se são nossos esforços, são trabalhos, são através dos trabalhos que eles existem, são através das nossas ações e de preferência das nossas ações boas, não é? São questões que no conjunto exploram a relação entre a lei de conservação, a necessidade humana e a responsabilidade do homem na utilização dos recursos da terra. Então, o uso desmedido dos recursos naturais tem graves consequências, né, para o meio ambiente. Nós vimos isso todos os dias na mídia. Tem problema para a economia e para a nossa saúde humana também. Então, a exploração excessiva de recursos como a água, como os minerais, as florestas, os alimentos mesmo, né? Tudo isso leva à degradação de ecossistemas, né? De vários sistemas, como nós somos um, e aqui dentro de nós existem vários, né? Aí vem, se a gente estraga as coisas lá de fora, é a perda da biodiversidade. A gente vê quantos tipos de animais que estão sumindo da face da terra, né? Tem criança hoje que não conhece muito bicho, que tinha na época de quando nós tínhamos 20, 25, 15 anos, ou seja, não vou falar a minha idade não, deixa pra lá, né?
Aí vem as questões com a poluição, mudanças climáticas, a gente vê tanto de enchente, desabamento, né? Tudo isso é devido a quê? A esse desgaste da terra, não é? Dessa forma que nós utilizamos os recursos naturais de forma desmedida, não é? É o esgotamento, não é, de recursos. E isso que a gente presencia na atualidade, não é? Consequências dessa forma nossa de viver são ali ambientais, através do desmatamento, por exemplo, o uso de agrotóxico, superexploração da pesca, por exemplo, você vai lá, joga aquele monte de rede lá, né? Aí traz o que vier ali, como diz outro, o que vier é peixe, né? Às vezes está na época de desova, né? Aí não dá tempo do peixe, né, se reproduzir. E aí você vai tirando, quando você vê, não tem mais naquela região. Que é o que acontece, a gente vê agora, não é? Lá na Amazônia, Manaus, onde mais está acontecendo tudo isso, né? E aí vai. Desperdício de alimentos, a gente vê. A gente vai lá no CEAGESP, você vê de madrugada o tanto de caixotes de frutas, de legumes, jogado fora. Porque eles preferem jogar do que vender bem baratinho. Porque acha que é melhor. Porque vai dar trabalho, você tem que contar dinheiro, né? Pouco. Então, prefere se jogar fora. Aí a gente vê, por exemplo, como aconteceu, a gente tem essas imagens muito nítidas na cabeça. O povo pegando comida na lixeira do povo que recolhe, né? O lixo. Não gosto de chamar eles de lixeiro, né? Eles não são lixeiros, são recolhedores, né? E por aí vai. E isso que acontece hoje ainda, no nosso mundo, não é? A gente às vezes compra as coisas e deixa estragar, compra menos. Ou então se você vê que está passando alguém, vai lá e oferece, não estragada, né? Então a gente vê não só o desaparecimento do biossistema, né, dos bichinhos e tal, mas a gente vê também dos habitats em geral, né? Extinção de espécies, poluição do ar e da água e as mudanças climáticas, por degradação do solo, perda de produtividade agrícola, aumento de custos com tratamento de resíduos e poluição. É um monte de coisa ruim que a gente vê quando a gente percebe o tanto que a gente gasta, o tanto que a gente destrói as coisas. Não é para parar de comer, não é para parar de beber, não é para parar de se vestir, não é isso. Mas tem um limite para algumas coisas que a gente poderia se controlar, né? Cada um tem seu bolso, cada um tem sua bolsa, isso é lógico. Mas o quanto que eu lembro muito do que o Emmanuel falava para o Chico. Quantos pés você tem? Né? Quantos braços você tem? Quando o Chico queria comprar um terno novo, e ele tinha lá 2 dentro do guarda-roupa. Nunca vou esquecer disso. Toda vez que eu passo na frente de uma loja, que eu falo, ai, que linda. Ai, já virou meu cartão. Aí vem aquela lembrança, né? Quantos bolsos você tem, quantos braços você tem, quantas pernas você tem, quantos pés você tem. Porque às vezes a gente compra, eu tenho uma amiga mesmo, ela tem 2, aliás, são assim, compra tanto, é uma fome tão grande de consumir, Shein, Temu, Shopee, e fora as outras reuniões entre amigos, elas compram de bairro, né? Está entulhado os guarda-roupas, tem coisa lá com etiqueta que nunca usou. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. E se põe em dívida, eu não tenho nada com isso, mas é assim, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba trazendo problemas de saúde relacionados, por exemplo, à nossa água contaminada. Se joga muita coisa nos rios, nos mares, de qualquer jeito. Então, se nós vivermos olhando exclusivamente aí para os nossos umbiguinhos, né? Como que nós iremos exercitar aquela lei que Jesus nos trouxe, aquela do amar ao próximo, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente tem 3 pessoas aí para amar nessa frase, né? A gente poderia inserir uma 4ª, porque daqui a gente poderia passar para todo mundo, né? Aquela bolinha assim maravilhosa e linda. Então,
Então nós precisamos mudar, gente, agora mesmo, antes que nós venhamos a destruir esse planeta que eu acho ele muito lindo, né? Antes que a gente o destrua e não possamos aí deixá-lo para nossos próximos, né? Então a doutrina nos fala que nós precisamos nos conscientizar, nos educar e nos instruirmos para que possamos nos renovar moralmente, não é assim que a doutrina fala? Então, quanta fome que nós não presenciamos na nossa atualidade, não é? O desperdício de alimentos gera todos os impactos ambientais da produção de alimentos, sem nenhum dos benefícios de alimentar as pessoas, porque simplesmente se joga, normalmente em lugar que não dá para ninguém lá pegar. Então, para combater esse uso desmedido dos recursos naturais, é importante nós promovermos, né, o consumo consciente, reduzindo esse consumo, reaproveitando materiais, reciclando e optando por produtos, né, sustentáveis, preservando e protegendo também as áreas naturais, combatendo o desmatamento e promovendo aí a recuperação de áreas degradadas, não é? Tem um exemplo bem simples. Se nós vamos à praia, todo mundo aqui gosta de ir para a Baixada, Litoral Norte, que a maioria aqui tem cara de Litoral Norte, né? Ou então lá do Rio de Janeiro, então. A gente gosta muito de praia. Toda vez que a gente vai à praia, leva uma bolsinha, leva um negocinho para tudo aquilo que você usar e não for usar mais na praia, coloque dentro daquela sacolinha, daquela, sei lá, uma caixinha, qualquer coisa assim, e traz de volta para casa e descarta no seu lixo da sua casa. Não deixa jogado lá, né? Por quê? Porque aquilo vai, o mar vem uma hora, né? Vai aumentar lá a onda e vai levar aquilo para o mar. O mar, gente, não é lixão, não é mesmo? Então, assim, descarta na sua casa. São ações bem simples, mas simples mesmo, né? Que tem um grande reflexo lá na nossa casa. Esse nosso planeta, né? Esse nosso planeta Terra. A gente precisa lembrar que a natureza não tem estômago como o nosso. A natureza não tem um estômago como o nosso, que vai lá diluindo todas as coisas que a gente põe para dentro, né? Vamos aumentar ou tomarmos aí a conscientização sobre a importância da preservação desses recursos naturais, visando proteger o nosso meio ambiente e a nós mesmos, né, por tabela. Uma vez que, como vimos lá no início do nosso bate-papo, nós somos cada um parte desse todo, cada um de nós, não é? Responsáveis e respondendo também por cada uma das nossas ações como seres viventes neste planeta. Como que nós vamos existir se nós destruirmos o planeta? E com um alerta, eu estou falando como encarnado que nós estamos e depois como os desencarnados também, porque nós não convivemos com o mundo, o segundo mundo, nós, que é o do desencarnado, e é aqui, né, no meio de cada um de nós aqui tem um monte, não é? Então não nos esqueçamos, gente, das respostas às nossas responsabilidades. Amigos, esse era o bate-papo que nós tínhamos para hoje. Muito obrigada aí pela tranquilidade de cada um dos senhores, pela participação também, não é? Vamos então pedir para eu fazer encerramento. Vamos assim, tão tranquilos que nós estamos, pensativos nas coisas de Deus, pensativos em cada um de nós. Vamos continuar relaxados que estamos e vamos começar a receber, ou começar não, continuarmos a receber todos esses bons eflúvios, essas energias excelentes, maravilhosas, que descem dos céus e nos cobrem como se fosse um manto, buscando organizar todos os nossos organismos, os nossos órgãos físicos, espirituais, mentais.
Recebamos assim toda essa chuva de luz que faz parte do nosso tratamento, que será terminado ali dentro da câmara de passe, e com os nossos pensamentos em pelo menos 99% com a vontade de receber. Vamos assim agradecer aos amigos espirituais que possam recolher um pouquinho dos nossos sorrisos, dos nossos bons pensamentos e transformá-los em boas vibrações que serão entregues a todas as criaturas e criações de Deus deste planeta Terra, aos encarnados e aos desencarnados. Todos aqueles necessitados, porque estão passando por qualquer tipo de dificuldade neste momento, seja ela do corpo físico, do espiritual, do moral, das nossas guerras internas, como das guerras externas havidas entre algumas nações. Que sejam entregues aos nossos governantes encarnados, para que eles possam colocar as mãos em suas consciências e promover ações de paz a cada um dos seus países, dos seus estados, e que entrem em comunhão uns com os outros para prevalecer a paz, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Maria, obrigada, José, obrigada, amigos espirituais, por mais um dia de vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, excelente semana, que possamos ir para as nossas casas levando toda essa boa energia que aqui foi despejada sobre cada um de nós. Tchau, pessoal da internet, desculpa.